Olá, queridos e queridas! A reencarnação é um conceito-chave que está em muitas tradições de espiritualidade, mas não só, também em algumas correntes filosóficas. Nas tradições nós temos, vou citar algumas, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, o espiritismo, na tradição dos orixás, na teosofia, entre os drusos, os rosa-cruzes, em algumas correntes do judaísmo. Então, percebam que em muitas culturas e também em muitas épocas nós temos esta ideia da reencarnação. Mas também está a reencarnação na filosofia de Pitágoras, de Sócrates, de Platão e de alguns outros. Não caberia citar aqui todo mundo, eu nem consigo lembrar, mas são várias linhas, várias tradições, vários filósofos. Então, o que diz? Resumidamente, o ponto central é de que existe uma alma, uma essência, algo que sobrevive à morte do corpo. Esta essência ou alma se descola quando o corpo morre, e aí, depois de um tempo, em algum lugar, e este lugar recebe nomes variados, e em algumas tradições nem nome tem, mas esta essência em algum momento retorna à experiência física, utilizando-se de um outro corpo. Dentro da metempsicose, que também fala em reencarnação, existe a ideia de que aquela alma ela pode voltar utilizando-se de um corpo que pertence a um outro reino. Então pode voltar, por exemplo, uma alma que viveu uma experiência como um humano, pode voltar como um animal. O que cabe-nos aqui também dizer é que este conceito-chave da reencarnação acaba trazendo um sentido para o sofrimento humano, porque, de certa maneira, explica, sim, a questão de algumas aberrações que nos surgem aos olhos, como, por exemplo, as crianças que nascem em situação de extrema vulnerabilidade, com doenças, com problemas. Segundo algumas tradições, isto acontece porque aquela alma, aquela essência precisa experienciar esta realidade neste momento e que isso tem um objetivo, e o objetivo é a evolução, o objetivo é a aprendizagem para a evolução. Então, existe um dos pontos de convergência entre as tradições de espiritualidade e a doutrina do centro. Todos já somos o divino, todos já somos o sagrado, e que é preciso essas várias experiências, essas tradições, algumas tradições vão dizer, essas várias experiências reencarnatórias para que esta alma, para que este ser contacte mais profundamente a própria essência divina, que o divino possa brilhar, que o divino possa aparecer, possa ser uma realidade constante. Claro, depois de se trabalhar as questões sombrias, as questões nas experiências, nas aprendizagens, não é? Nós vamos aí angariando virtudes, vamos mudando a nossa rota emocional, psíquica, vamos aprendendo e crescendo. Esta é a proposta. Então, quantas vezes ainda teremos que morrer para, de fato, atingirmos o centro do nosso ser? Não sabemos, mas se este conceito faz sentido para você, se este conceito da reencarnação de fato é uma realidade, nós também entendemos que a experiência física ela é muito importante, porque aqui neste momento, é nesta experiência que temos de fato que aprender muitas coisas para evoluirmos. Então, me faz lembrar um ditado que diz que nós só podemos levar daqui aquilo que podemos salvar de um naufrágio, ou seja, nem mesmo o corpo. Então, o que esta alma, o que essa essência leva é tudo aquilo que ela viveu, ela aprendeu de aspectos culturais, científicos e também morais e éticos. É isso que a alma leva, o resto fica. Tudo que é do mundo físico fica no mundo físico. Só aquilo que é possível seja lembrado, então, sim, esta alma carregaria. Entendendo, então, que a experiência física é tão importante, daí a importância também de nos educarmos para a morte. Nos educarmos para a morte seria reavaliarmos a vida que nós estamos vivendo. Os irmãos paulianos
no século XVII, na França, eles se cumprimentavam de uma maneira muito curiosa, né? Usando uma expressão latina, que é memento mori. Memento mori significa mais ou menos como lembre-se, você vai morrer. Memento mori vai existir o momento da sua morte e da minha morte. Então este cumprimento entre eles era para se lembrarem da importância deste encontro, que poderia ser o último, da importância deste dia, que pode ser o último, da importância daquilo que eu faço nesse mundo, porque pode ser o último fazer. E é nesta atenção ao dia de hoje, não é, que se pode caminhar com mais qualidade de vida enquanto vida existir. Sêneca, filósofo, escreveu certa vez que muitos homens eles se apegam e agarram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e agarram-se a pedras afiadas. A maioria dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Um convite a uma educação para a morte que é também, claro, uma educação para o bom viver. Meus queridos, minhas queridas, memento mori e até breve, se assim puder ser.